Tem que fazer aeróbio para emagrecer. Já ouviu isso? Será que é verdade? Bora falar desse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Nossa, eu já ouvi tantas vezes isso, que tem que fazer aeróbio para poder emagrecer. Será que é verdade? Será que não é verdade? Enfim, vamos adentrar nesse assunto. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana. Ele chama mais pessoas para vir aqui também saber se tem que fazer aeróbio ou não, se é verdade ou se é mentira. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que faz aquele aeróbio, que tem intenção de emagrecer. Compartilha com ela, mas compartilha agora. É muito difundido isso, né? As pessoas falam isso frequentemente. Você ouve isso das pessoas. Tem que fazer aeróbio para emagrecer. Você quer emagrecer? Tem que fazer aeróbio. Tem que fazer aeróbio. É muito comum a gente ouvir isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Imagina só, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995, quantas centenas de milhares de vezes eu ouvi isso das pessoas. Muitas, muitas. Agora a questão é, isso é verdade ou não? Isso procede ou não? Como é que funciona tudo isso? É o que a gente vai conversar aqui de uma forma um pouquinho mais profunda. Óbvio, Eduardo, eu não sou profissional, eu não sou personal, eu não sou fisioterapeuta. Óbvio que eu não vou nesse nível, mas eu vou num nível que é importante gerar esse entendimento. Eu vou num nível que eu considero importante para quem está consumindo algo, consumindo um produto, consumindo um serviço com personal ou um treino como o nosso aqui na VIP. A VIP é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui. Por exemplo, eu uso um serviço como o da VIP, a gente atende alunos em grupo, né? É um treinamento personalizado em grupo. Preciso saber o que está acontecendo. E eu vim aqui, né, gravar essa sequência de vídeos aqui num lugar propício, né? Porque eu estou aqui, ó, com as bicicletas ergométricas, né? Na verdade, bicicletas de spinning. Aqui tem um transporte, esteira. Aqui embaixo, eu acho que não vai dar para enxergar naturalmente. Tem um remergômetro, né? Aqui é a praça do exercício aeróbio. Eu nem gosto de chamar de aeróbio, tá? A gente vai entender por quê também. Então, essa forma, né, é uma forma de pensar que eu considero sem pé nem cabeça. Porque ela não tem base. Tá, entendi. Precisa fazer o aeróbio para emagrecer. Me fala o porquê. Qual é o motivo que tem que fazer o aeróbio para emagrecer? Explica para mim. Quero ouvir. Fique esse silêncio. Porque não tem. Não. Porque o aeróbio ajuda a emagrecer, queima a gordura. Sim, mas por quê? Faça essa pergunta. Quando alguém falar dessa forma, faça essa pergunta. Por quê? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo que vai ajudar no emagrecimento? Ou, mais forte ainda, né? Tem que fazer aeróbio para emagrecer. Ou seja, não tem outra opção. Se eu não fizer aeróbio, eu não emagreço, né? Isso, muitas vezes, vem da corrida. Porque também é falado isso. Quer emagrecer? Tem que correr. Ó, não corre muito, senão vai emagrecer. Então, eu acredito que venha da corrida, venha dessa cultura de pensar que correr emagrece. Enfim, por que eu não gosto de falar aeróbio? Vamos lá, sem ser muito técnico. Aeróbio é um exercício que eu faço. Então, por exemplo, eu estou lá caminhando, estou fazendo exercício aeróbio, ou seja, eu estou respirando oxigênio, exalando gás carbônico, e essa quantidade de oxigênio e gás carbônico que eu estou exalando, mais a quantidade de gordura
que eu estou utilizando como fonte de energia lá na minha célula muscular está sendo suficiente para essa intensidade de exercício. Então, vamos imaginar na esteira que fica mais fácil. Eu estou ali na esteira a 5 km por hora. Ok, aeróbio. A quantidade de gordura que eu estou recrutando para utilizar como fonte de energia está ok. Aumento para 6, ok. Aumento para 7, ok. Vamos imaginar, né? Um exemplo. Aumento para 8. A intensidade está tão maior agora que o que eu forneço de gordura já não é suficiente como fonte de energia. Então eu começo a utilizar também a glicose como fonte de energia. E aí o exercício já não é só puramente, na verdade nem era puramente aeróbio, né? Sempre é uma combinação, mas a predominância aeróbica começa a diminuir e o exercício começa a ficar um pouco mais anaeróbio. E quanto mais eu vou aumentando a intensidade do exercício, ou seja, a velocidade, mais ele vai ficando anaeróbio. Então quer dizer que dá para fazer um treino na esteira anaeróbio? Sim. Por isso que eu não gosto de falar, vamos fazer um aeróbio na esteira. Não, é um exercício cíclico. A bicicleta é um exercício cíclico, o remo é um exercício cíclico, a natação é um exercício cíclico, que os ciclos se repetem, né? É um ciclo que se repete. Futebol já não é assim. Eu corro para cá, corro para lá, corro para frente, corro para trás, chuto a bola, cabeceio. Então, não é um exercício cíclico, é um exercício acíclico. A luta é um exercício acíclico. Só para a gente estar na mesma página, tá bom? Mas enfim, entendemos isso, né? E tem gente que acredita o seguinte, que é a verdade absoluta. Isso é a verdade absoluta. Tem que fazer aeróbio para emagrecer. Se não fizer aeróbio, não emagrece. É a verdade absoluta. Sabe por quê? A minha vizinha, ela começou a caminhar aqui, em volta, no bairro, e emagreceu pra caramba. Tem uma tia minha também, ela nem mora aqui, ela mora em outra cidade. Ela começou a fazer uma corridinha assim, ó, uma corriminhada, né? Uma corridinha misturado com caminhada. Você não sabe, emagreceu mais de 20 quilos. E aí a pessoa começa a contar histórias de pessoas que começaram a fazer exercícios teoricamente aeróbios, né? Uma caminhada com uma corridinha leve, e emagreceram. E aí isso vira uma verdade na cabeça da pessoa. Verdade absoluta. Quem corre, quem faz exercício aeróbio, quem começa a fazer pedal, por exemplo, emagrece. Pedal já é clássico que não é aeróbio, né? Eu pego uma subidaça. Como é que eu faço na subida? Não é aeróbio. Para eu fazer essa subida, fazendo força ali no pedal, é anaeróbio, com certeza. Então, enfim, né? O exercício aeróbio, a intensidade dele é baixa, porque se ela não for baixa, não é aeróbio, é anaeróbio. Eu acabei de explicar a questão da esteira. Então, aí já começa eu começo a chacoalhar esse prédio, o prédio começa a desmontar, entendeu? E óbvio, quanto mais intenso, maior é o gasto calórico. E mais resultado eu vou ter em relação ao emagrecimento. Tá, então eu entendi. Já entendi, beleza. E o que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer? Preciso fazer o seguinte, eu preciso entender como acontece o emagrecimento. O que acontece que a pessoa emagrece? E eu entendendo isso, eu vou entender que não é o aeróbio que vai me ajudar a emagrecer. É forte falar isso para uma pessoa que acredita muito nisso, que ela acredita fortemente nisso. Bate muito pesado na pessoa, mas não tem outro jeito, é assim. Quando eu entendo como funciona, e eu sempre falo isso, é muito importante, por isso que a gente está aqui inclusive, né? Quando eu entendo como funciona, eu me liberto, porque eu sei como funciona, eu sei o que acontece, eu sei o que eu preciso, eu não fico ali criando histórias na minha cabeça, criando ilusão na minha cabeça. Eu sei de fato o que
é que acontece? Nesse tempo todo, né, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, eu acompanhei várias pessoas, né? E aqui na VIP, eu comecei em 95, como eu falei agora há pouco, né? Mas a VIP começou em 2000, então eu comecei antes da VIP. Mas a história da VIP já é uma história grande, né? São 23 anos na data da gravação desse vídeo aqui. A história da VIP é essa, é falar para os alunos aqui, ó, não é assim que funciona, amigo. Não é fazendo aeróbio que você vai emagrecer. É nossa história. Eu falo que é praticamente uma evangelização dos alunos, para eles entenderem que não é esse o caminho. Tem um outro caminho. Tem um caminho que é o caminho adequado para conseguir emagrecer. E muitas vezes eu me apoio no aeróbio, achando que fazendo aeróbio eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser. E não é o aeróbio, né? É nenhuma atividade física, eu posso me apoiar nela e achar que eu posso comer o que eu quiser. A conta não fecha. Eu fico em cima de uma esteira, eu brinco, né? Eu fico em cima de uma esteira lá meia hora, sai da esteira, dá para comer o quê? Uma ameixa. Então não dá. A gente vai destrinchar isso um pouco mais. Duas amigas, há muito tempo atrás, me procurou para começar a fazer um exercício comigo. Duas amigas. Uma veio primeiro e a outra veio depois, né? E elas falavam isso, né? Que elas queriam emagrecer e que eu só dava exercício na sala de musculação, eu não dava um exercício aeróbio e aí não dava para emagrecer. Tem uma outra aluna também. Essa aluna me procurou porque ela tinha dor na região sacroilíaca, que fica um pouquinho para baixo da lombar e um pouquinho para baixo do bumbum. Algumas pessoas têm aqueles dois buraquinhos ali, sabe? Exatamente ali a sacroilíaca. Ela tinha lesões frequentes nessa região e me procurou para ajudá-la com relação a isso. Fizemos todo um trabalho com ela de osteopatia, reeducação postural e ela acabou ficando por aqui, fazendo musculação com a gente. E ela falava isso, né, que ela estava com dificuldade de emagrecer porque a gente dava exercício de musculação e não dava exercício aeróbio para ela. E aí você vai em todo um processo de evangelização, explicando como é que funciona, que é o que eu estou fazendo aqui, né? É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Explicando como é que funciona, o passo a passo, um pouco da fisiologia, sem aprofundar demais, para a pessoa entender como funciona. E a dificuldade dela emagrecer não é pela falta do aeróbio, né? Tem outras questões, tem outros motivos que estão causando isso, que eu preciso entender para poder resolver, para poder alcançar o objetivo e não ficar ali patinando, enxugando gelo, sem conseguir chegar no meu objetivo. No treinamento de emagrecimento é muito interessante, né? Porque lá no começo eu fazia esse treinamento presencial. E algumas pessoas, elas meio que caíam de paraquedas ali, né? Elas vinham pelo meu nome, né? Por eu ter um nome já conhecido na área do emagrecimento. E a pessoa vinha porque ela queria emagrecer, ela caía de paraquedas. E ela perguntava, você vai passar um treino pra gente? Não. Você vai passar exercício aeróbio pra gente? Não. Você vai passar dieta pra gente? Eu nem gosto desse termo dieta, né? Quem me conhece sabe disso. Não. Por que eu não gosto de dieta? Porque dieta tem começo, meio e fim. Eu prefiro um plano alimentar, que ele vai progressivamente melhorando e eu vou progressivamente tendo uma alimentação cada vez mais saudável. Tá, peraí. Você não vai passar treino, você não vai passar um treino aeróbio, você não vai passar dieta, você vai passar o que aqui? Sim, o treinamento de emagrecimento é para organizar a cabeça, para estabelecer as metas de forma adequada, para ajustar os comportamentos para conseguir alcançar o objetivo. Mas era interessante. E aí tá, tudo bem. Então você não vai passar treino, mas você dá uma dica pra gente? Dá uma dica qual é o treino aeróbio melhor para eu fazer? Porque a pessoa acredita fortemente nisso. Que é o aeróbio que vai resolver a vida dela. Também no treinamento Um Dia para Emagrecer. Não existe mais esse treinamento, pelo menos na gravação desse vídeo aqui, ele foi parado, né? Parou de acontecer. As pessoas também queriam saber, né, se eu ia passar um treino ali, se eu ia passar uma dieta, se eu ia passar, né, os mesmos questionamentos. Porque muitas vezes a pessoa também vinha pelo meu nome, ela não lia lá
toda a programação, qual era o objetivo do treinamento, o que ia ser abordado no treinamento. Ela não lia, ela só chegava lá e pronto. O aeróbio, ele tem a importância dele, mas não é assim. Tem que fazer aeróbio para emagrecer. Essa fala, ela é uma fala muito perversa, porque eu faço a engenharia reversa, né? Eu volto ao contrário disso aí. Então quer dizer que se eu não fizer aeróbio, eu não emagreço. Que se tem que fazer aeróbio para emagrecer. Tá, mas todo mundo fala que é assim. Todo mundo fala que é assim. Todo mundo é bastante, né? Todo mundo é muito. Ok, mas a pessoa, esse é o discurso que as pessoas veem, né? Mas todo mundo fala que é assim, Eduardo. Só ouvi falar o contrário de você. E outra coisa, hein? Musculação engorda. Musculação aumenta o peso. Musculação não emagrece. Então a pessoa, ela começa a vir com desculpas. Com várias desculpas. Esse é o momento das desculpas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente. Para poder andar na direção do objetivo, que o objetivo real é o quê? Emagrecer. Não é isso que eu quero? Então eu não quero ficar disputando quem está certo, quem está errado, se tem que fazer aeróbio, se não tem que fazer aeróbio. Eu tenho que fazer o quê? O adequado para alcançar o objetivo. Entender e acabou. Esse todo mundo que fala que é assim, quem é esse todo mundo? Ah, minha vizinha, a minha tia, a minha prima. E qual é o conhecimento que essa pessoa tem? Qual é a base de conhecimento que essa pessoa tem? Não, Eduardo, mas não é uma questão de base de conhecimento, é uma questão que eu vi. Ela emagreceu 15 quilos e eu não consegui emagrecer nada até agora. Entendi. E aí, porque ela começou a caminhar e emagreceu 15 quilos, é caminhando que se emagrece. Não é? Não é. A gente vai entender isso. Musculação engorda. Nossa, o que eu já ouvi isso. O que eu já ouvi isso. E realmente, a musculação, ela aumenta o peso na balança. Por quê? Porque ela aumenta a massa muscular. Musculação, para aumentar os músculos, para aumentar a hipertrofia. E eu com mais músculo, quando eu subo na balança, o peso vai estar maior. E não necessariamente eu engordei. Bugou agora, Eduardo. Bugou. Quando eu subo na balança, o peso que aparece lá é maior. Eu não engordei? Não. E aí é uma questão de conceituação do que é engordar, do que não é engordar. Eu preciso entender isso claramente. Quando isso está confuso na minha cabeça, eu entro nesses dilemas e não sei muito bem o que eu estou fazendo. Musculação não emagrece. Então quer dizer que a musculação não tem gasto calórico. Mas não é igual ao aeróbio. O aeróbio queima gordura. Percebe quanta confusão tem? A gente vai destrinchar tudo isso, com calma. Mas eu preciso tirar essas desculpas à frente. Porque elas impedem que eu ande em direção ao meu objetivo. Eu preciso tirar essas desculpas da minha frente. Enquanto elas estiverem ali, atravancando o meu progresso, eu não vou. Eu simplesmente não vou. Então tá. Todo mundo fala que é assim. A minha prima emagreceu 15 quilos caminhando. Me diga uma coisa. Sua prima comia doce? Chocolate? Batata frita? E aí ela pelo menos diminuiu. Ela diminuiu. Entendi. Porque emagrecimento é balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo e quantas calorias eu estou gastando. Eu tenho que ingerir menos calorias do que eu estou gastando, ou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. E se ela reduziu o chocolate, se ela reduziu o doce, se ela reduziu a batata frita, ela reduziu a ingesta calórica.
Não, mas ela começou a caminhar. Sim, ela faz uma caminhada de 1 hora. Quantas calorias foram gastas ali? 150 calorias, não dá para comer nada. Então, o que fez a grande diferença não foi a caminhada, não foi o aeróbio, foi as mudanças que ela fez em relação à sua alimentação. 80% do resultado vem da alimentação, não vem da atividade física. Eu gostaria de falar o contrário, porque eu vendo a atividade física, mas eu não minto para as pessoas. Quando uma pessoa senta lá em cima na minha sala, para fazer a avaliação comigo, na primeira avaliação dela, e eu falo para ela o seguinte: olha só, você está procurando porque você quer emagrecer, você vai fazer atividade física aqui com a gente, bacana. Só que 80% desse resultado é alimentação, não é atividade física. Eu já falo no primeiro dia para a pessoa, para não ter erro, para não ficar iludida, achando que ela vai começar a fazer exercício aqui e vai começar loucamente a emagrecer 5 quilos, 10 quilos aqui. Não vai. Não vai. Ela precisa mudar, ela precisa ter um ajuste nos hábitos alimentares. Ela precisa progressivamente ir melhorando os hábitos alimentares dela para comer cada vez mais saudável. Então, quando uma pessoa começa a fazer uma atividade física e emagrece, observe as mudanças que ela fez em relação à alimentação. Pergunta para essa pessoa. Às vezes nem ela percebeu. A musculação engorda porque aumenta o peso. Eu já falei aqui, né? Aumenta a massa muscular. E a massa muscular, é muito interessante isso. Ela tem uma densidade maior do que da gordura. E aí é muito louco porque a pessoa está mais pesada, mas a roupa está mais frouxa. Por quê? Porque como ela é mais densa, ela ocupa menos espaço. A gordura, por ser menos densa, ela ocupa mais espaço. E aí a roupa não fica frouxa, fica apertada. Pegou o segredo? Porque lá na balança o peso aumentou, ou às vezes o peso não mudou o peso e a roupa está frouxa. É isso. Então eu tiro esse monte de confusão na minha cabeça, esse monte de desculpas da minha cabeça, esse monte de confusão na minha cabeça que gera essas desculpas, eu tiro da frente e agora sim eu posso andar em direção ao meu objetivo. Com clareza. Mas a pessoa ouve tudo isso e ela fala o seguinte: tá, eu entendi como que funciona. E aí ela quer decidir sozinha resolver isso. E ela deixa de fazer o aeróbio e não faz mais nenhuma atividade. Mas espera aí, se emagrecimento é balanço calórico negativo, ingerir menos calorias do que eu estou gastando ou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo, a atividade física é importante. A atividade física vai me ajudar a aumentar o meu gasto calórico. Porque ela entendeu que não é para fazer exercício aeróbio. E não foi isso que eu falei. Eu só falei que tem que fazer exercício aeróbio para emagrecer é uma mentira. Eu posso fazer exercício aeróbio. Então ela deixa de fazer aeróbio e não faz mais nada. Porque ela não pegou a essência da conversa. Por isso é importante ter um especialista para mostrar o caminho adequado. Para mostrar como faz. Aí, uma outra situação, ela não faz musculação. E musculação é extremamente importante. Realmente, na musculação, eu não estou queimando gordura efetivamente durante o exercício. O peso ali, a intensidade do exercício, eu estou queimando muito mais a glicose do músculo do que a gordura. Só que quando eu termino de fazer o treino de musculação, meu metabolismo acelera para repor tudo aquilo que eu gastei. E nessa aceleração do metabolismo, eu estou gastando gordura para um caramba. Então, por exemplo, eu aqui agora parado, estou gastando X de gordura, de calorias, né? Que vem da gordura. Amanhã, eu aqui, na mesma situação, eu vou estar gastando menos. Porque no meu caso, eu acabei de fazer um treino de musculação. Eu fiz um treino de musculação, comi, tomei banho e estou aqui gravando vídeo. Amanhã é meu dia de off, eu não vou treinar. Então, muito provavelmente, eu não vou estar com o metabolismo tão acelerado como eu estou agora. Então, a musculação é extremamente importante para acelerar o metabolismo pós-treino. E aí eu fico várias horas com o metabolismo acelerado, queimando gordura.
É muito melhor do que 30 minutos de aeróbio, de caminhada. Outro fator, a musculação aumenta a massa muscular. Então eu tenho um efeito de aceleração do metabolismo crônico. Cada semana eu vou aumentando minha massa muscular, eu vou acelerando cada vez mais o meu metabolismo. Então eu tenho uma aceleração aguda logo depois do exercício, eu tenho uma aceleração crônica, que é pelo aumento de massa muscular. Então não fazer a musculação é dar um tiro no próprio pé. Uma outra situação, a pessoa ouve tudo isso e diz que vai resolver sozinha, e ela opta por fazer apenas uma das atividades. E não é assim. Eu posso fazer as duas atividades. Eu posso fazer a musculação, que tem uma característica muito mais anaeróbia, e eu posso fazer um treino na esteira depois, ou na bicicleta, ou enfim, que tem uma característica mais aeróbia. Eu posso fazer os dois, não tem problema. Eu devo até fazer os dois, né? Bom, vamos entender então. Já falamos aqui algumas questões importantes. O emagrecimento é o que então, Eduardo? O emagrecimento é balanço calórico negativo. A gente já entendeu isso. Ok. Tá, e aí como é que funciona? Eu, com balanço calórico negativo, eu vou começar a usar cada vez mais a gordura como fonte de energia, porque eu estou precisando dessas calorias. E aí, eu vou começar a utilizar a gordura que está aqui, a gordura que está aqui, a gordura que está aqui, a gordura que está aqui no quadril. Não existe, né? Inclusive tem uma sequência de vídeos aqui na playlist falando sobre isso, sobre queima de gordura localizada. Eu não vou queimar gordura de forma localizada, fazendo abdominal para queimar gordura aqui, não existe isso. Eu vou queimar gordura no corpo como um todo, inclusive no rosto, no pescoço, né? E essa gordura é a gordura que fica entre a pele e o músculo. Eu tenho uma gordura aqui no meio, que é do tecido gorduroso. Quanto menos tecido gorduroso, mais o músculo se aproxima da pele e mais ele imprime o formato dele na pele, que a gente chama de definição muscular. Ah, o cara está definido, olha que moça definida, olha, dá para ver a musculatura da coxa dela, ou dá para ver a musculatura da coxa dele. Por quê? Porque ele é muito definido. O que é isso? Menos gordura entre o músculo e a pele. Agora, também tem uma gordura entre as vísceras, que a gente chama de gordura visceral, que é aquela barriga dura, sabe? A barriga mole é a gordura entre o músculo e a pele. Então fica aquela barriga mole, que a pessoa anda, corre, aquilo lá chacoalha. Agora, aquela barriga dura é a gordura lá dentro, na cavidade abdominal, entre as vísceras. Também tem essa gordura. E essa gordura é uma gordura perigosa. Não é uma gordura, nenhuma das duas são boas, né? Mas essa é uma gordura mais perigosa, porque ela representa o quanto tem de gordura internamente, inclusive no coração. E aí uma boa forma de ver isso é medir com uma fita métrica em cima da cicatriz umbilical. E aí, a partir disso, eu vou ver quanto está essa medida. Se é uma medida que está com risco para a saúde ou não. Tem uma medida específica para homem e uma medida específica para mulher. Então, estão entendendo, né, como funciona. Eu entendendo tudo isso, eu vou começar... então tá. Se eu fizer musculação, eu vou queimar mais glicose ali na hora, mas eu vou acelerar o metabolismo por horas e eu vou ficar com o metabolismo acelerado por horas queimando mais gordura. Legal. E aí também, como eu estou aumentando minha massa muscular, eu vou ter um aumento do metabolismo de forma crônica. Bacana. E o exercício aeróbio também vai gastar um pouco de gordura ali, e também vai acelerar um pouquinho o metabolismo. Bacana. Mas o mais importante de tudo isso é a alimentação, que é 80% do resultado. Então eu vou começar a fazer um ajuste na minha alimentação. Não tem o que não possa ser comido. Pode comer chocolate, pode comer refrigerante, pode comer doce, pode comer pizza, pode comer hambúrguer, pode comer lanche, pode comer tudo. Pensando no emagrecimento. Agora pensando na saúde, aí eu tenho que rever tudo isso que eu acabei de falar. Refrigerante, por exemplo, doce, açúcar, chocolate, fritura. Mas pensando só no emagrecimento, eu posso comer tudo. Eu só não posso comer tudo o tempo todo, toda hora. Eu tenho que ter um equilíbrio na minha alimentação, exatamente para ter o quê? O balanço calórico negativo. Simples assim. Simples assim. Então, entendendo como funciona tudo isso,
Agora eu consigo andar na direção do meu objetivo. Então tá, Eduardo, então como que eu faço? Vamos lá, vamos falar como que eu faço. Bom, aqui na VIP a gente não monta treino, a gente monta programa de treino, com fichas encadeadas de forma lógica, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela. E é o que eu preciso, ter um programa de treino onde essas atividades, atividade aeróbia, a atividade de musculação e qualquer outra atividade que eu queira fazer esteja contemplada no treino, no programa, no período. Por quê? Esse programa ele é dividido em meses, que são divididos em semanas, que são divididos em treinos. Então, eu vou montando, elaborando tudo isso e contemplando essas atividades nesse programa de treino. É isso. Eu tendo um programa, eu vou conseguir fazer um treino aeróbio, eu vou conseguir fazer o treino de musculação, tudo encaixado, tudo alinhavado e tudo levando na mesma direção, no mesmo objetivo, que é emagrecer. Agora eu quero te fazer um convite. Primeiro ponto, faz um ajuste na alimentação. Faz um ajuste na alimentação e vê o resultado em 3 semanas. Estabelece 3 semanas, né? Vejo hoje, estabelece 3 semanas e revê depois dessas 3 semanas. O que você está chamando de ajuste, Eduardo? Por exemplo, segunda-feira vai ser o Dia Internacional sem chocolate. Vamos imaginar que eu como chocolate todos os dias. Segunda-feira vai ser o Dia Internacional sem refrigerante. Vamos imaginar que eu tomo refrigerante todos os dias. Vou diminuir a quantidade de gordura. Está muito aberto isso ainda, né? Não está específico, está muito generalista. Tá, é assim, ó. Terça e quinta não vai mais ter gordura em casa. Não vai ter fritura, por exemplo. Entendeu? Cria um plano e em 3 semanas vê o resultado que deu. É incrível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, começa, quem não faz, né, naturalmente, começa a fazer musculação. E em 3 semanas também vê a diferença nos resultados. É incrível. Agora, eu não posso fazer uma musculação assim, né, ó. Pego o peso e fico ali fazendo como se, né, estivesse fazendo nada. Tem que ter um peso no limite. Eduardo, mas o limite não é perigoso? Não, o limite não é perigoso. Perigoso é acima do limite. Faz essa experiência. Seria interessante até fazer separado. Faz só as 3 semanas do plano alimentar e depois faz só faz ao contrário. Faz as 3 semanas só da musculação e depois as 3 semanas com o plano alimentar. E vê a diferença. Tenho certeza que vai dar diferença. Agora não adianta vir aqui, ouve tudo isso, acha bacana, faz assim com a cabeça e não coloca em prática. Tem que fazer acontecer de verdade. Não adianta ter esse conhecimento para falar no almoço de família e no happy hour da empresa. Eu tenho que ter esse conhecimento para colocar em prática, para fazer acontecer de verdade. Faz, depois você me conta. Comenta aqui, ó, as experiências de começar a fazer musculação, em 3 semanas ver o resultado e o plano alimentar. Comenta aqui, coloca aqui para eu saber. Curte, se você não curtiu ainda, que você vai dar a oportunidade de outras pessoas virem aqui também ouvir tudo isso que você ouviu. Compartilha com aquela pessoa que você fala assim, caraca, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Compartilha com essa pessoa, compartilha agora com essa pessoa. E se você não segue ainda, começa a seguir para ficar por dentro de conteúdos bacanas assim como esse. Eu espero você emagrecendo de fato, sem essas ilusões da cabeça de tem que fazer aeróbio para emagrecer. Isso não existe, está combinado entre nós. Vem comigo, fica a dica. Valeu!